Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para mais uma lição, a lição muito importante da Escola Sabatina, que nos fala valorizando nossa oportunidade. Oremos em nossos corações para que Deus possa nos dar o entendimento para compreendermos a sua palavra. Valorizando a nossa oportunidade, né? Irmãos, todos nós precisamos valorizar as oportunidades que Deus tem dado às nossas vidas, né? Precisamos agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos concedido. A oportunidade de termos uma boa saúde, a oportunidade de termos uma família, a oportunidade de termos um trabalho, a oportunidade de termos, estarmos aqui estudando a palavra do Senhor. Tudo isso são oportunidades que Deus tem dado a cada um de nós e nós não podemos deixar de valorizar essas oportunidades e, acima de tudo, nós devemos também agradecer a Deus. Acima de tudo, nós devemos valorizar a oportunidade que Deus nos dá de nos conceder o perdão por meio do sacrifício de Cristo. Nós devemos valorizar a salvação que Deus nos dá por meio de Cristo. Então, nós devemos agradecer a Deus todos os dias pelo dom gratuito da salvação, pela graça em Cristo Jesus, por Ele ter vindo morrer em favor de cada um de nós, mesmo nós não sendo merecedores. Nós sabemos que nós não somos merecedores da graça de Deus, mas mesmo assim Ele nos oferta gratuitamente a salvação em Cristo Jesus, e assim então nós devemos valorizar. Nós devemos agradecer a Deus pela oportunidade que por Ele nos ter dado a salvação, né? Devemos valorizar o que é mais importante na nossa vida. E na cruz do Calvário, Cristo ele conquistou por mim e por você a nossa oportunidade de salvação, a nossa oportunidade de redenção, de perdão dos pecados. Por isso nós devemos valorizar a cada dia. Cristo nos deu a salvação ali na cruz do Calvário, a oportunidade de vida eterna, uma vida sem dor, sem pecado, sem morte, uma nova vida em Cristo Jesus. Nós alcançamos então a salvação por meio de Cristo, por sua graça, mas para permanecermos nessa salvação, permanecermos recebendo as misericórdias de Deus, precisamos a cada dia depender de Cristo. Porque dependendo de Cristo, Ele nos dará poder para vencermos o maligno, vencermos o pecado. Ele nos dará poder a cada dia para nos considerar força a cada dia para conseguirmos ser obedientes à sua palavra. Se dependermos de Cristo, se confessarmos a Ele os nossos pecados e o buscarmos com o objetivo de uma nova vida, Jesus nos concederá então forças, poder para vencermos o maligno e para obedecermos a sua palavra. Muitos homens do passado deixaram as suas oportunidades passarem, né? Muitos homens do passado deixaram a oportunidade de salvação passar, a oportunidade que estava ali se cumprindo na sua vida e eles deixaram passar. Muitos homens de hoje, da atualidade, também estão deixando a oportunidade de salvação passar na sua vida. Muitas pessoas estão deixando as oportunidades de salvação passar. Será que nós estamos deixando, então, queridos amigos, queridos irmãos, a oportunidade de Deus, da salvação em Cristo Jesus passar na nossa vida e perdermos assim a chance de termos a vida eterna, a salvação eterna? Precisamos então valorizar a cada dia o sacrifício de Cristo feito por cada um de nós na cruz. Que possamos a cada dia então aproveitar os méritos de Cristo. Precisamos então que possamos a cada dia então aproveitar o dom gratuito de Deus, a salvação em Cristo Jesus, e a valorizarmos para que possamos então alcançar a vida eterna. Diz assim o verso áureo, Romanos 9:14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Porque Deus ele pede de nós algumas condições para que mantenhamos essa salvação em Cristo Jesus, né? As condições para se alcançar a misericórdia de Deus são simples e razoáveis. O Senhor não exige que façamos algo penoso para alcançarmos o perdão. Não precisamos fazer longas e exaustivas peregrinações ou praticar dolorosas penitências para encomendar nossa alma ao Deus do céu ou expiar nossa transgressão.
aquele que confessa e deixa os pecados alcançará misericórdia. O primeiro tópico nos fala sobre uma nação mista. Uma nação mista no sentido, pois a Bíblia nos apresenta dois tipos de filhos de Abraão. Os filhos físicos, uma descendência biológica, os descendentes de Abraão no sentido físico, e também os filhos espirituais, aqueles que são obedientes, né? Nós vamos ver adiante o que significa isso. Primeiro nós vamos ver aqui como Paulo ele tinha um grande desejo que a sua nação fosse salva, um grande desejo de Paulo que a sua nação alcançasse verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus. Descreva o desejo que Paulo tinha pela salvação do seu povo e o raciocínio por trás disso, Romanos 9, 1-5. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina. As alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo. Bendito para sempre, amém, amém e amém. Então nós vemos aqui, irmãos, o desejo que Paulo tinha. E Paulo descreve aqui também as grandes oportunidades que o povo de Israel tinha como nação escolhida por Deus, para representar a Deus no primeiro plano, para levar a mensagem de Deus ao mundo. E Paulo, então, ele fala que Cristo deu a eles o direito de adoção, de serem chamados filhos e filhas de Deus por meio da adoção espiritual em Cristo Jesus. Falou sobre as alianças que Deus firmou com Israel, as promessas de Deus dadas a Israel, os profetas que Deus enviou a Israel para alertarem seu povo, falando sobre o verdadeiro Messias, sobre a vinda do Messias para a salvação do povo. Então, Paulo aqui ele mostra toda essa descrição, mas ele fala que eles rejeitaram, né, a Deus. Na verdade, o povo de Israel então rejeitou a Deus. Não deram ouvidos à palavra do Senhor, apesar de terem todos os privilégios, apesar de que tiveram todas as vantagens, eles se afastaram da vontade de Deus. Mas Paulo aqui apresenta o seu desejo que todos os seus irmãos da sua nação, se pudessem voltar a Deus, se arrependessem e pudessem alcançar a salvação em Cristo Jesus. Esse era o desejo de Paulo em relação ao seu povo. Paulo ansiava por isso e ele orava em favor de Israel para que Deus tocasse no coração daqueles homens e realizasse uma obra de salvação na vida daqueles homens, mas eles rejeitaram a palavra de Deus. Assim diz a nota, e nós vamos ver mais à frente o que Paulo entendeu sobre isso na questão B. Não era um desejo comum o que o apóstolo sentia. Constantemente pedia a Deus que atuasse em favor dos israelitas que haviam falhado em reconhecer a Jesus de Nazaré como o Messias. Os judeus eram o povo escolhido por meio de quem Deus tinha o propósito de abençoar toda aquela etnia. Deus levantou entre eles muitos profetas que haviam predito a vinda de um Redentor, que seria rejeitado e morto por aqueles que deviam ter sido os primeiros a reconhecê-lo como prometido. Então eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram a Deus, deveriam ter sido os primeiros a estar atentos à palavra do Senhor, a aceitarem o Messias, mas foram os primeiros a rejeitá-lo. Isso também fica de grande lição para nós que temos hoje o privilégio da palavra do Senhor, depositários da sua palavra. Muitas vezes podemos estar rejeitando a vontade de Deus para nós individualmente e também como povo. A letra B, vamos ver aqui o que Paulo entendeu, né, mais profundamente. Desde que o povo hebreu surgiu como uma nação, o que Deus sempre observou existir entre eles. Então Paulo agora passa a entender algo mais profundo, maior, né? É o que está dizendo aqui na segunda pergunta, na letra B do tópico primeiro. Diz assim o texto, Romanos 9, 6-8. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus,
mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então vemos aqui, irmãos, que Paulo entendeu algo mais profundo a respeito de Israel e a sua filiação em Deus. Paulo, ele entendeu, né? Ele viu como Israel se gabava de ser, então, o povo escolhido de Deus, mas eles não obedeciam a Deus. E, na verdade, Paulo entendeu que verdadeiros descendentes de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, na verdade, são aqueles que cumprem a vontade de Deus, mas não aqueles que apenas são descendentes biológicos, apenas são descendentes sanguíneos. E Israel se gabava de ser descendente de Abraão e achavam que por isso teriam a sua salvação garantida, por serem da linhagem de Abraão. Mas não, Paulo ele compreendeu e nos deixou também um alerta. Deixou um alerta a seus compatriotas naquele tempo e deixou um alerta para o povo de Deus nos dias de hoje, né? Nós não devemos nos gabar das nossas posições, dos nossos conhecimentos, mas devemos fazer a vontade de Deus sem nos gabar. Fazer a vontade de Deus sem nenhum envaidecimento. No sentido espiritual, irmãos, é que devemos ser filhos de Abraão. Porque é no sentido espiritual que Deus ele cumpre as suas promessas. Então, verdadeiros filhos de Deus são aqueles que obedecem à palavra do Senhor e não apenas por descendência sanguínea. Verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus, que aceitam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, entendem, compreendem a vontade de Deus para a sua vida e vivem uma vida de obediência por gratidão, não por seus próprios méritos, pois sabem que não são salvos pelo seu próprio mérito, mas são salvos pelos méritos de Cristo. É isso que nós devemos compreender. Nós obedecemos a Deus, a Cristo, por gratidão pela salvação, não porque somos salvos pela nossa própria obediência. Mas nós entendemos que, sendo dependentes de Cristo, Ele nos dará força, nos dá entendimento, nos dá o poder, por meio do Espírito Santo também, para sermos obedientes à sua palavra. Então, aqueles que são dependentes de Cristo e recebem pela fé as promessas de Deus, esses são os que são verdadeiros filhos de Abraão, pois eles confiam em Deus pela fé e guardam a sua aliança. Irmãos, que assim seja na nossa vida, seja na sua vida e na minha vida, uma vida de obediência, uma vida em Cristo Jesus, uma vida espiritual em Cristo Jesus. Então nós poderemos ser realmente filhos de Abraão e, por consequência, verdadeiros filhos de Deus. Assim, a nação de Israel perdeu a grande oportunidade de continuar sendo o povo escolhido de Deus, pois obedecia a Deus apenas de aparência, não era algo verdadeiro. Confiavam apenas nos seus méritos, mas não confiavam em Cristo Jesus, rejeitaram a palavra de Deus e assim perderam a oportunidade porque não valorizaram a oportunidade de salvação que Deus concedeu a cada um deles. Que possamos refletir nessa palavra. O segundo tópico diz um antigo exemplo. A letra A, o que devemos aprender da mensagem que o Senhor deu a Rebeca sobre o futuro dos gêmeos que iam nascer? Romanos 9, 10, 12, Gênesis 25, 22 e 23. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então nós vemos aqui, irmãos, o relato bíblico dos 2 filhos de Isaque e Rebeca, Esaú e Jacó. E 2 nações, Deus predisse ali para ela, 2 povos. Deus disse à mãe que o mais velho serviria ao mais moço, mostrando então o panorama futuro daquela situação. E aparentemente fica parecendo que Deus ele foi arbitrário em relação às situações que aconteceram com Esaú, quando ele perdeu o direito de primogenitura, quando perdeu a sua salvação
Mas não. O dom da salvação, a graça de Deus está disponível a todos os seres humanos. Os dons de Deus, a sua graça, a sua salvação estão disponíveis a todos os seres humanos. Mas Deus, ele tem condições, ele estabeleceu algumas condições para que possamos alcançar a salvação. Nós devemos aceitar primeiramente a Cristo, né? Aceitá-lo pela fé, seguir a vontade de Deus, entender a Cristo como nosso Salvador, aceitá-lo como Salvador, dar valor às coisas sagradas e viver uma vida de obediência por amor a Deus. E Esaú, ele não cumpriu esses requisitos. Esaú, ele foi rebelde contra Deus, contra a vontade de Deus, contra as coisas sagradas. Ele, mesmo tendo todos os privilégios e oportunidades ali da primogenitura e privilégio de nascer numa família que obedecia à palavra de Deus, ele rejeitou a vontade do Senhor pelos prazeres do mundo, escolheu viver uma vida na desobediência aos mandamentos do Senhor, fez pouco caso dos privilégios que recebeu, passando a sua primogenitura para o seu irmão em uma situação, vamos dizer assim, totalmente fora da realidade, né? Em que ele, por um prato de comida, vamos dizer assim, entregou a sua primogenitura, fez pouco caso do privilégio que Deus havia concedido a ele. E todos nós, irmãos, então temos que decidir. Todos nós temos o direito de escolha. E assim como Esaú, todos nós também temos esse direito de escolher. E Esaú escolheu desobedecer a Deus, não cumprir os requisitos da vontade do Senhor. Deus não força ninguém, mas ele nos dá a escolha. E nós é que aceitamos ser eleitos de Deus. Nós é que aceitamos através do livre-arbítrio sermos eleitos ou não eleitos de Deus para a salvação. Esaú então rejeitou todas as oportunidades e a sua eleição também para estar com Deus. Não houve escolha arbitrária da parte de Deus pela qual Esaú foi excluído das bênçãos da salvação. Os dons de sua graça, por meio de Cristo, são disponibilizados a todos. Não há eleição além da própria, pela qual alguém venha a perecer. Deus estabeleceu em sua palavra as condições sob as quais toda alma será eleita para a vida eterna. A obediência aos mandamentos por meio da fé em Cristo. Deus elegeu um caráter em harmonia com a lei divina e qualquer pessoa que alcançar o padrão desses requisitos terá entrada no reino da glória. Então, dependendo de Cristo, tendo uma vida de dependência de Cristo, aceitando a Cristo como Salvador, ele nos dá força, nos dá poder para vivermos uma vida de obediência, e todos aqueles que vivem em Cristo em obediência podem alcançar os requisitos para viver na glória do Senhor. Podem ser salvos definitivamente em Cristo Jesus. Mas Esaú, ele rejeitou essa oportunidade. Nós também corremos o mesmo risco, depois de tantos privilégios e conhecimentos adquiridos. A letra B, com relação à primogenitura, o direito de filho mais velho, qual era o desejo de Esaú, o primogênito, e de Jacó, o filho mais novo? Nós vamos ver aqui como Esaú tratou a sua primogenitura. Gênesis 29, 34, Hebreus 12, 16 e 17. Respondeu-lhe Jacó. Então Esaú ele chegou cansado ali, né, com fome. Vou ler alguns trechos. Muito cansado da sua caçada. E Jacó estava preparando um guisado. E ele pediu aquele guisado. Então Jacó pediu para ele: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, de direito de primogenitura, de primogênito. Então disse Esaú, que estava com tanta fome: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Então Jacó insistiu: jure primeiro. E logo então Esaú, por causa do ensopado da sopa de lentilhas e guisados, né, ele comeu, bebeu e entregou, desprezou o seu direito de primogenitura e jurou a Jacó que passou a ele, jurando os seus direitos de primogênito. Então ele, dessa forma, ele desprezou os seus direitos e a vontade de Deus para a sua vida também. E ninguém, Hebreus 12, 16, 17, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado,
porque não achou lugar de arrependimento ainda que com lágrimas o buscou. Então, depois que teve a situação em que Jacó foi abençoado em seu lugar, ele mostrou ali como se fosse um arrependimento, chorou diante de seu pai, mas na verdade não era um arrependimento, era apenas um sentimento de culpa, né? Se voltasse ao estado anterior, ele continuaria sendo desobediente a Deus da mesma forma. Então, Esaú rejeitou os privilégios de ser primogênito. Seu arrependimento não foi um arrependimento verdadeiro, mas apenas um sentimento de culpa. E será que nós, irmãos, não estamos rejeitando a vontade de Deus para a nossa vida hoje? Será que nós não estamos rejeitando os privilégios que Deus tem dado a cada um de nós? O privilégio de conhecermos a sua verdade, o privilégio de sermos obedientes à sua palavra? Assim como Esaú no passado, nós também podemos cair nesse erro também, nessa situação. Será que estamos abrindo a nossa mão dos privilégios que Deus tem dado a cada um de nós? Será que estamos abrindo mão da nossa salvação pelos prazeres do mundo, pelas situações que acontecem no mundo em nossa vida? Então Deus deixou o exemplo aqui de Esaú e Jacó para nós também seguirmos esse exemplo. Observarmos agora a palavra não como Esaú seguiu, mas sermos obedientes como Jacó. Jacó, apesar dos seus defeitos, ele foi obediente. Apesar das suas dificuldades, ele recebeu então o direito de primogenitura. Apesar das suas dificuldades, ele recebeu seu direito de primogenitura e ele obedeceu a palavra de Deus apesar das suas dificuldades. Então nós temos o exemplo, né, de Jacó e Esaú. Não seguirmos o exemplo de Esaú, que rejeitou, desprezou todos os privilégios e oportunidades, mas seguirmos o exemplo de Jacó, que aproveitou essa oportunidade, mesmo não sendo uma pessoa assim que estava sempre em alto, né, mas estava sempre em altos e baixos, mas ele procurou ser obediente ao Senhor. Esaú foi rejeitado porque ele primeiramente rejeitou a Deus. Separou-se de Deus e não quis cumprir os mandamentos da palavra do Senhor. Esaú, sendo mais velho, tinha direito à primogenitura, mas Esaú não amava a devoção nem era inclinado a uma vida religiosa. Os requisitos que acompanhavam o direito de primogenitura espiritual eram uma limitação indesejável, até odiosa para ele. A lei de Deus, que era a condição do concerto divino com Abraão, era considerada por Esaú como um jugo de escravidão. Dedicado à transigência consigo mesmo, não queria mais nada além da liberdade para fazer o que quisesse. Para ele, poder e riquezas, festanças e celebrações eram felicidade. Gloriava-se na liberdade sem limites da sua vida selvagem e errante. Pela própria escolha consciente que Esaú se separou do povo de Deus. Jacó escolheu a herança da fé. Olha, vamos ver aqui então a diferença, né? Jacó, na verdade, ele não olhava para aquela bênção ali no futuro, aquela bênção material, mas ele olhava pela bênção espiritual lá no futuro. Ele olhava para uma vida com Deus, uma vida de devoção com Deus. Jacó havia aprendido com a mãe sobre a indicação divina de que o direito de primogenitura lhe caberia, e foi tomado por um desejo indescritível de obter os privilégios ligados a isso. Não era pela posse da riqueza do pai que ele ansiava. A primogenitura espiritual é que era objeto de desejo. Ter comunhão com Deus, como o justo Abraão havia tido, oferecer o sacrifício de expiação pela família, ser o pai do povo escolhido e do Messias prometido, e herdar as posses imortais abrangidas pelas bênçãos do concerto. Esses eram os privilégios e honras que atiçaram seus desejos mais ardentes. Sua mente estava sempre no futuro, procurando captar bênçãos invisíveis. Então vemos aí o exemplo de Jacó e Esaú, as situações que envolveram essas duas pessoas, um exemplo de Esaú para não seguirmos, né? Mas também temos o exemplo aqui de Jacó, mesmo com a sua vida cheia de altos e baixos, ele procurava obedecer a palavra do Senhor. O seu desejo era estar na presença do Senhor, sendo um sacerdote de Deus, buscando obedecer a palavra de Deus, auxiliando a sua família para encontrar a salvação em Cristo Jesus. O terceiro tópico, justo e compassivo.
A letra A, o que revela a justiça de Deus em honrar a Jacó. Deus honrou a Jacó, mesmo ele não sendo primogênito ali por nascimento, mas como seu irmão Esaú havia abandonado seus direitos, os seus privilégios, passando a Jacó. Então Deus honrou a Jacó e Jacó procurou, apesar dos seus defeitos, honrar a Deus também, ser fiel a Deus. Diz assim, Romanos 13, 14, como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. A nota explica assim, não houve escolha arbitrária da parte de Deus pela qual Esaú foi excluído das bênçãos da salvação. Os dons da graça por meio de Cristo são disponibilizados a todos. Então nós vemos no tópico anterior que Esaú, por ele próprio, ele abandonou a vontade de Deus, não tinha vontade de praticar as coisas de Deus, ele não tinha reverência pelas coisas sagradas, não buscava Cristo, não buscava Deus, não gostava de fazer as coisas de Deus, a sua vida era voltada para os prazeres mundanos, né? Então ele mesmo, vamos dizer assim, abandonou a eleição de ser salvo em Cristo. Já Jacó, mesmo com suas dificuldades, buscou essa eleição de ser salvo por Deus e fazer a vontade de Deus na sua vida. Não há eleição além da própria, pela qual alguém venha a perecer. Deus estabeleceu em sua palavra as condições sob as quais toda alma será eleita para a vida eterna. Obediência aos mandamentos por meio da fé em Cristo. Deus elegeu um caráter em harmonia com a lei e qualquer pessoa que alcançar o padrão desses requisitos terá entrada no reino da glória. O próprio Cristo disse, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Então nós vemos aqui, irmãos, a verdadeira eleição significa que eu e você, a pessoa é que escolhe ser eleita de Deus, se entrega a Deus de verdade, se entrega a sua graça por meio de Cristo, né? E essa obediência aqui não vem dos nossos próprios méritos. Nós somos obedientes a Deus porque Cristo nos dá o poder de sermos obedientes à sua palavra. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos ser obedientes, mas porque recebemos de Cristo a justificação e estando em ligação com Cristo, relacionamento íntimo, continuamente recebemos a sua graça, o poder de Cristo e do Espírito Santo que nos capacitam a vivermos uma vida de obediência. Assim, em Cristo, nós podemos ser fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, fiéis ao seu querer. A graça de Deus é dada a todos, mas somente aqueles que permanecem em Cristo, somente aqueles que entregam-se verdadeiramente a Jesus, que, por consequência, serão obedientes e cumprirão, então, as promessas, os requisitos que Deus deseja, né, para a salvação e alcançarão, então, assim, as misericórdias do Senhor, a salvação eterna em Cristo Jesus. A letra B. Vamos ler aqui o final da nota. Toda alma é eleita e operará a própria salvação com temor e tremor. É Deus operando no ser humano, em nós, e nós cooperando com Deus, então Ele opera em nós a salvação. Eleito é aquele que veste a armadura e trava o bom combate da fé. Eleito é aquele que vigia em oração, que estuda as Escrituras e foge da tentação. Eleito é todo aquele que exerce fé contínua e que é obediente a toda palavra que sai da boca de Deus. As provisões de redenção são gratuitas para todos. Para todos, os resultados da redenção serão desfrutados por aqueles que cumprirem as condições. Os resultados da redenção serão desfrutados por aqueles que cumprirem as condições. A letra B. Que princípio válido para todas as épocas Deus revelou a Moisés sobre a própria compaixão? Êxodo 34, 5 a 7, Romanos 9, 15 e 16. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele e apregoou o seu nome. Passando, pois, o Senhor perante sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade.
que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, o pecado, que ao culpado não tem por inocente. E ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Romanos 9, 15 e 16. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, irmãos, nós vemos aqui um princípio estabelecido por Deus. Deus não tem por inocente o culpado. Isso é um princípio de Deus, é um princípio de justiça. Mas nós devemos lembrar que Deus, ele é justiça, mas ele também é misericórdia. Deus é misericórdia para todos aqueles que nele confiam, para todos aqueles que depositam a sua confiança em Cristo Jesus e o aceita como Salvador, aceitando seus méritos. Então, Deus agora ele pega o culpado e por causa da justificação em Cristo Jesus, ele reveste-nos dos méritos de Cristo e nos declara inocentes por causa dos méritos de Cristo. Aparentemente parece contraditório, né? Deus pegar o culpado e declarar inocente, mas tudo isso é por causa da obra de Cristo em nosso favor. E então, por causa da justificação, revestidos dos méritos de Cristo, Deus declara o homem pecador, que é culpado agora e inocente. É a justiça imputada de Cristo em nós. A justiça de Cristo é atribuída a cada um de nós, a todos os que se arrependem dos seus pecados e o aceitam como Salvador pessoal. Então nós vemos aqui a justiça e a misericórdia de Deus andando juntas para aqueles que escolhem estar ao seu lado, ser fiel à sua vontade. Não devemos pensar em Deus apenas como um juiz pronto a pronunciar uma condenação contra nós. Ele odeia o pecado, mas por amor aos pecadores entregou-se na pessoa de Cristo, para que todos os que quisessem ser salvos pudessem desfrutar da bem-aventurança eterna no reino da glória. Que bênção, né, irmãos? Nós vemos aqui Deus, o desejo de Deus é nos salvar, e por meio de Cristo, ele entregou todo o céu. Por meio de Cristo, ele deu todas as provisões para que fôssemos salvos, deu a sua graça por meio de Cristo. O próprio Senhor declara seu caráter, que Satanás tem apresentado malignamente sob uma falsa luz. O quarto tópico nos fala sobre Faraó. A letra A, como todos devem observar o perigo da atitude de Faraó quando Moisés apresentou a ele o mandamento divino para libertar Israel da escravidão. Então nós temos aqui, que Faraó endureceu seu coração. Moisés apresentou todos os reclames divinos ali para ele, os mandamentos do Senhor. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixai ir o meu povo. Mas Faraó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então Faraó, nós vemos aqui que ele, mesmo tendo a oportunidade de conhecer o Deus de Israel, tendo os privilégios que o próprio Deus o havia colocado ali, Romanos 9:17, porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Faraó, ele endureceu seu coração, não dando ouvidos à palavra do Senhor, às ordens do Senhor para libertar a Israel. Deus havia dado todo o privilégio, toda a oportunidade para esse rei, a Faraó, para que ele cumprisse a sua vontade. E ele teve o conhecimento do Deus de Israel, o conhecimento ali por meio de Moisés. Faraó tomou conhecimento dos mandamentos de Deus e recebeu um mandamento expresso, deixe meu povo ir. Deus trabalhou no coração daquele homem, tocou no seu coração, mas ele não aceitou. Não deu ouvidos aos reclamos divinos, não aceitou os convites do Espírito Santo, não quis obedecer às palavras do Senhor, mas ele recebeu então mandamentos expressos da vontade do Senhor. Então, na verdade, Faraó cometeu um suicídio espiritual, não dando ouvidos
a palavra de Deus, deixou de ouvir a voz do Espírito Santo e endureceu a cada dia mais o seu coração, se entregando à própria sorte de perecimento eterno, que é o resultado de quando nós não damos ouvidos à palavra do Senhor. Vamos ver aqui as consequências que aconteceram com Faraó, porque o coração de Faraó se endurecia cada vez mais, e como isso é uma advertência para todos nós. Êxodo 7, 3 e 4, Hebreus 4 e 7 diz assim, Hebreus 4 e 7, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempos depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então nós vemos aqui, irmãos, Deus também tem nos dado privilégios, tem nos dado oportunidades, assim como Deus deu para os homens do passado, Faraó e tantos outros. Temos a oportunidade, o privilégio de ouvirmos a sua palavra, temos a oportunidade e o privilégio de sermos obedientes aos seus mandamentos, mas qual tem sido a nossa escolha? Qual será a nossa escolha? Para cada escolha há um resultado, para cada decisão há uma consequência. Então nós precisamos meditar, né? Aquilo que nós plantarmos, assim também colheremos. Não é obedecer a Deus por medo, mas entendermos, né, a importância de obedecermos a sua palavra. Vamos ver aqui a colheita de Faraó. Deus não destrói ninguém. Todo aquele que é destruído terá destruído a si mesmo. Todo aquele que abafa as admoestações da consciência está plantando sementes de incredulidade e elas produzirão uma colheita certa. Ao rejeitar a primeira advertência de Deus, o faraó da antiguidade plantou sementes de rebelião e colheu rebelião. Deus não o obrigou a desacreditar. A semente de incredulidade que ele plantou produziu uma colheita à altura. Assim a resistência continuou até que ele contemplou a terra devastada, e o corpo frio e morto de seu primogênito e dos primogênitos de todos da sua casa, assim como o de todas as famílias do reino, até que as águas do Mar Vermelho desceram sobre os cavalos e carruagem e os homens da guerra. Sua história é um terrível exemplo da verdade das palavras de tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se os homens apenas entendessem isso, tomariam mais cuidado com a semente que plantam. Então, irmãos, Deus tem dado todas as advertências, tem nos dado todas as oportunidades, e muitas vezes nós temos, então, negado obedecer a palavra do Senhor. Isso pode ter consequências muito profundas, como aconteceu aqui, como com o faraó, né? Nenhum poder sobrenatural atuou para endurecer o coração do rei. Deus deu a evidência mais notável do poder divino a Faraó, mas o monarca obstinado recusou-se a prestar atenção à luz. Muitas vezes estamos obstinados no erro, no pecado, né? Pecados acariciados, situações em que Deus está mandando a sua ordenança para melhorarmos, para darmos uma volta e meia e irmos ao caminho certo, e muitas vezes temos nos recusado obstinadamente a não ouvir as palavras do Senhor. Cada demonstração do poder infinito que era rejeitada por ele o tornava ainda mais decidido na rebelião. As sementes de rebeldia que ele plantou ao rejeitar o primeiro milagre produziram uma colheita. Conforme continuava a se aventurar no próprio caminho, indo de um grau de rebelião a outro, seu coração se tornou mais e mais endurecido, até que foi obrigado a contemplar o rosto frio e morto dos primogênitos. Exatamente o que aconteceu no coração de Faraó é o que acontecerá com cada alma que negligencia nutrir a luz e andar prontamente nos raios, sob os raios dela. Deus não destrói ninguém. O pecador é que se destrói pela própria rebeldia. Quando uma pessoa começa a negligenciar os convites, reprovações e advertências do Espírito de Deus, a consciência vai se cauterizando e da próxima vez que for advertida, será mais difícil prestar obediência. E a cada repetição, a situação piora. O quinto tópico nos fala sobre é hora de decidir.
Todos nós temos em nossas mãos o poder de decisão, o poder da escolha. E hoje é o dia da decisão. A letra A. Como a inspiração transmite a solene realidade que cada mortal tende a enfrentar, Romanos 9, 18 a 20. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Então, irmãos, todos nós temos o livre-arbítrio, o poder da escolha, o poder da decisão em nossas mãos. Podemos decidir a quem iremos servir. Podemos ter uma atitude de resistência em relação a Deus, em relação à sua vontade, em relação à obediência dos seus preceitos, em relação aos seus mandamentos, né? Nós temos visto aqui na Bíblia, na lição, o exemplo de pessoas do passado que atenderam ou que rejeitaram o chamado de Deus, que rejeitaram a vontade do Senhor, que foram fiéis ou foram rebeldes em relação à vontade do Senhor. Temos o exemplo aqui, então, de Faraó, um exemplo de quem rejeitou o chamado, rejeitou as determinações de Deus para a sua vida, para a sua nação. E a palavra do Senhor, ele foi rejeitando a palavra do Senhor passo a passo, e passo a passo o Espírito Santo foi se retirando da sua vida. Como consequência, então, o Espírito Santo se afastou da sua mente. E conosco também hoje pode ocorrer a mesma situação. Por isso é importante decidirmos a quem nós iremos seguir. Ou então poderemos endurecer o coração de uma vez, como aconteceu com Faraó, que aconteceu com ele, então o que aconteceu com ele então foi um gradativo suicídio espiritual. Se afastar de Deus, dos mandamentos de Deus, das ordens expressas do Senhor para a nossa vida. Isso também pode acontecer conosco, e a nota é muito importante. Agora é o momento que você se preparar, agora é o momento de você se preparar e estar pronto para a terrível prova que está diante de nós. Aquela santidade sem a qual nenhum homem verá a Deus. Que ninguém diga: o meu caminho está oculto ao Senhor. Deus não conhece meus caminhos. Pode ser que ainda não seja tarde demais. Pode ser que você possa se arrepender agora. Porém, mesmo que o perdão seja escrito ao lado de seu nome, você sofrerá uma terrível perda. Por isso que diz as perdas eternas que acontecerá na vida de muitos de nós, porque aqui na órbita terrena nós não aproveitamos as oportunidades e praticamos coisas que não eram da vontade do Senhor. Pois as cicatrizes que você abriu na alma permanecerão. Então muitas vezes teremos que lidar com situações que enfrentaremos pela vida toda, né? Situações emocionais, situações psicológicas e consequências físicas também. Como alguém que tem a luz da verdade, a grande luz dada por Deus, pode desafiar a ira e os juízos divinos, pecando contra ele, fazendo exatamente aquilo que ele disse em sua palavra que não fizessem? Como podem ser tão cegados por Satanás a ponto de desonrar a Deus perante a sua face e contaminar a alma pecando conscientemente? Diz o apóstolo: somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Será que esses pecadores, devo chamá-los de hipócritas? De Sião irão perguntar: de que maneira sou um espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens? Respondam por vocês mesmos. Por meu abuso da luz, dos privilégios e misericórdias que Deus me deu, por ações impróprias que corrompem e contaminam a alma. Afirmando conhecer a Deus, eu o afasto de meus pensamentos e o substituo por um ídolo? Meu exemplo tem levado outras almas a considerar o pecado levianamente? Precisamos refletir, irmãos, e aplicar para as nossas vidas. A letra B. Que imagem deve permanecer vívida em nossa mente? Romanos 9, 21 e 23.
Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Então, irmãos, vemos aqui, nós temos o exemplo aqui na Bíblia do oleiro que transforma um barro em algo precioso, que transforma o barro em um lindo vaso, algo de valor. Assim Deus também quer tratar conosco, quer trabalhar conosco, e assim também Ele faz, se nós assim o permitirmos, se nós assim desejarmos. Da mesma forma, então, Deus ele é o nosso oleiro trabalhando dia a dia em nossas vidas, buscando nos moldar, nos transformar conforme a sua vontade, conforme o seu caráter. O desejo de Deus é que nos tornemos vasos para a honra e não para a desonra, e que alcancemos o céu. Mas, queridos irmãos, a escolha é de cada um de nós, né? A decisão depende de cada um de nós. É uma decisão pessoal, é uma decisão individual. As nossas escolhas de agora terão influências no futuro. As nossas escolhas de agora influenciarão o nosso destino eterno. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, que seu Santo Espírito nos dê o entendimento, a capacidade de termos a sabedoria para compreendermos o seu querer. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para isso.